Senhoras e senhores, já estamos de volta, então, para dar início à nossa primeira grande atração, neste primeiro dia de Expogestão. E a nossa primeira grande atração de hoje traz como tema o futuro do trabalho. Ao final, nós teremos a nossa sessão de perguntas, lembrando que essas perguntas deverão ser entregues por escrito, objetivas, às nossas monitoras que estarão circulando na plenária. Dentro das pastas que os senhores receberam, tem as fichas onde essas perguntas podem ser enviadas, e também este ano nós temos uma novidade: as perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp. O número para o envio das perguntas via WhatsApp é o 47992228377, o número está aqui no nosso telão. Então as perguntas podem ser feitas por escrito ou então enviadas via WhatsApp. Lembrando que a organização reserva-se o direito de selecionar e sintetizar as perguntas. Teremos, então, ao final, a nossa sessão de perguntas e respostas. E quem irá compartilhar conosco toda a sua sabedoria sobre o tema é o economista, diplomata, embaixador da Argentina no Brasil, fundador da Foresight 2020 e da Global Business Development Network, especialista em desenvolvimento econômico, relações internacionais e meio ambiente. Tem um currículo digno de ter sido nomeado embaixador da Argentina no Brasil. Antes disso, entre outras posições de destaque, foi secretário de Indústria e Mineração na Argentina, de 1993 a 96, representante econômico e comercial em Washington, de 96 a 97, e diretor-geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, de 1997 a 2005, quando gerenciou um portfólio de mais de 1,3 bilhão de dólares. Foi professor titular em várias universidades argentinas e membro sênior associado da Universidade de Oxford. É sênior fellow da Universidade de Heming, na China, desde 2013. Agraciado com mais de 30 prêmios internacionais na Ásia, na Europa e na América, incluindo 5 títulos honoris causa e numerosas condecorações, integrou também a diretoria de diversas empresas americanas, europeias e asiáticas, bem como de organizações internacionais e comissões das Nações Unidas. Fundou a desenvolvedora de negócios Prospectiva 2020 e a Rede Global para o Desenvolvimento de Negócios, com sede em Washington e escritórios em Lima, Buenos Aires e Bombaim. Com a palestra Soluções e Oportunidades, Presente do Futuro, chamamos agora ao palco da Expogestão 2018 o embaixador Carlos Magarinhos. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou muito honrado por o convite dos organizadores de Expogestão. Gostaria de começar agradecendo o convite que eles fizeram para mim, para minha mulher, que me acompanha hoje aqui. Também gostaria de parabenizar eles por desenvolver este espaço de reflexão, este espaço de pensamento para olhar no futuro, para olhar os desafios que temos que enfrentar juntos. Gostaria também de agradecer a vocês que tomaram tempo de suas agendas hoje, esta tarde, para compartilhar conosco esse tempo de reflexão. E pedir perdão para vocês por meu pobre portunhol. Eu consultei os organizadores se devia falar em espanhol ou em português. Seriamente, eu não posso sequer pensar de falar em inglês aqui, não? Mas eles insistiram que eu tentara com meu português. Assim que se vocês têm alguma queixa, por favor, podem falar com a senhora Ana Carla Fonseca, que me sugeriu falar em português. Eu acho sinceramente que estes exercícios de reflexão no futuro, sobre o futuro, são muito importantes, especialmente em uma realidade dominada por a troca, por a mudança. Esse é o mundo que vivimos, e é por isso que eu
dediquei toda a minha carreira profissional no sector público, no sector privado, nas Nações Unidas, a trabalhar nas soluções que um futuro do câmbio, um futuro de troca, um futuro de mudança precisa. É uma empresa muito desafiante, porque você tem que pensar se as instituições, as políticas públicas, se o tipo de liderança do siglo XX sirve para enfrentar os desafios que temos no siglo XXI. E é particularmente desafiante o tema que os organizadores pediram para mim falar hoje, o futuro do trabalho. Se temos algum tema importante, as pessoas individuais em nossa vida, justamente é esse. O trabalho define a forma que nos relacionamos com a sociedade, com atividades que gostamos de fazer, que não gostamos de fazer, mas que proveen um meio de vida. O primeiro contato de uma pessoa com a sociedade é a escola. É aí onde fazemos os primeiros amigos, onde temos os primeiros logros, mas a mais permanente ligação de uma pessoa com a sociedade é o trabalho. O trabalho em uma empresa, o trabalho profissional, o trabalho acadêmico, mas também pode ser as atividades culturais, deportivas que uno desenvolve. E tudo isso está em um processo de cambio profundo. Eu acho que seria fácil que nós acordamos, nos ponemos de acordo que a forma de vinculação com o trabalho das últimas 3, 4 décadas para a gente em geral significava trabalhar em uma empresa, ter um emprego em uma companhia, e uno podia trocar de emprego 2, 3, 4 vezes na sua vida profissional, mas maiormente esse emprego estable era um ticket de acesso, uma entrada para participar da classe média da sociedade, ter um seguro médico, ter um retiro, uma forma prática que predominou num período longo de nossa economia moderna, especialmente dos anos 70 aos anos 2000, tivemos 2 décadas e meia, 3 décadas de uma grande estabilidade, de um crescimento onde você podia planejar, onde você sentia que provavelmente seus filhos iam a viver melhor que você, iam a ter mais oportunidades que você. Isso é especialmente certo para as economias mais desenvolvidas, mas também para nossas economias. Provavelmente uma menor medida, com mais volatilidade, mas participar de uma empresa, ter um emprego estável, significava essa possibilidade de viver uma melhor vida para nós e para nossos filhos. Esse é o sentimento que está começando a sentir-se ameaçado, ou que se sente profundamente ameaçado em muitas sociedades. Por isso é conveniente reflexionar sobre essa ideia de emprego permanente. ¿Será suficiente nos próximos anos isso para participar da classe média? Eu acho, escrevi em muitos trabalhos, que provavelmente a classe média do futuro terá mais empreendedores que empregados. E isso tem muito que ver com os cambios tecnológicos, com os cambios demográficos, com os cambios da pressão da globalização que estamos experimentando em todas nossas sociedades, em nossos sistemas políticos, en los sistemas económicos, la mudanza dos padrões de consumo, la mudanza dos modelos de negocios. Todo isso conforma uma realidade muito cambiante, muito amenazante e também llena de oportunidades. Então, vou tentar agora com vocês reflexionar juntos sobre essas possibilidades, essas oportunidades, esos desafíos. Vamos a tentar recorrer juntos un poco o escenario actual y los posibles escenarios futuros. Ninguém pode
falar muito o que vai acontecer com certeza, mas podemos imaginar alguns cenários do que podemos enfrentar, al menos nos próximos 10 ou 15 anos. A primeira coisa que eu acho que será sencillo de compartilhar, será sencillo de acordar entre nós, é que os últimos 25 anos foram uma época de mudanças. Começando com a caída do muro de Berlim, que mudou completamente a forma em que pensávamos a sociedade internacional, o relacionamento político das nações, o equilíbrio de poder global. Mudamos de um mundo bipolar a um mundo que parecia unipolar, mas virou mais multipolar, com mais líderes regionais, especialmente a primeira década do século XXI, jogando um rol crítico como o Brasil jogava na América Latina, como Sudáfrica, Nigéria, o Quênia, o Egipto jogavam em África, como a China com a Índia jogavam em Ásia, mais líderes regionais que tinham muito para contribuir e para dizer que tem ainda uma posição importante para prover esse equilíbrio internacional. Mas isso mudou o dia que caiu o muro de Berlim. A mediados da década dos 90 tivemos outro grande cambio. Agora não lembramos bem, porque parece uma coisa comum. Alguém se imagina um mundo sem internet? Eu me lembro quando cheguei a primeira vez aos Estados Unidos como representante econômico e financeiro da Argentina. Eu não sou diplomata profissional, mas teve diversas oportunidades, teve nombramentos diplomáticos, não? Então, cheguei, me lembro, aos Estados Unidos e eu estava maravilhado. Podia ler os diários da Argentina em minha pantalla cada manhã, como se morara na Argentina. A mesma coisa. Leia mais os diários da Argentina quando morava fora do país que quando estava no país. Mas isso mudou completamente nossa percepção da economia, nossa percepção de consumo, os padrões de consumo. Fomos capazes de encontrar como incrementar a produtividade de nosso trabalho personal, do trabalho das empresas. Foi uma grande mudança. Quando pensávamos, ou alguns falavam do fim da história, encontramos no ano 2001 o pico de um processo do terrorismo internacional, com o ataque às Torres Gemelas em Nova York. Gostaria de lembrar que tivemos muitos outros ataques internacionais, incluso aqui na América Latina. Nós, na Argentina, sofrimos 2 ataques à AMIA e à Embaixada de Israel, onde morreram muitos argentinos, producto de um ataque terrorista, cobarde e cruel. Mas também tiveram os espanhóis, os ingleses, vocês se lembram todos esses episódios, que incluso tiveram muita influência nas eleições em alguns países. Então, aí, um terceiro elemento de mudança, de troca, muito influente. Depois, quando tudo parecia indicar que o capitalismo e o sistema financeiro internacional não tinha nenhum problema, enfrentamos a crise financeira internacional, 2007 e 2008. Outra vez, com uma influência enorme nos padrões de produção mundial e no processo de disseminação de produtividade e de tecnologia. Sinceramente, eu acho que seria muito difícil negar que os últimos 25, 30 anos fossem uma época de mudança. Mas para pensar no futuro do trabalho, nós temos que poner essas mudanças na perspectiva diversa, na diferente perspectiva.
Temos que pensar os efeitos dessa época de mudanças no funcionamento da economia e da sociedade internacional. Eu gostaria de proponer para vocês que essa época de mudanças alumbrou uma verdadeira mudança de época. E além do jogo das palavras, vou tratar de proponer a vocês algumas ideias que definem uma época que eu acho completamente nova. Primeira coisa, a participação dos países emergentes, dos países em desenvolvimento na economia internacional. Como resultado de muitos desses hechos que eu comentei, na economia internacional, com o surgimento da internet, os novos padrões de produção, a crise financeira internacional, o resultado de todo esse processo e das políticas públicas, instituições dos países em desenvolvimento, eles viraram uma nova definição. Viraram economias emergentes. E, sinceramente, são economias emergentes. Porque, desde 2012, essas economias, por primeira vez na história da economia moderna, contribuem mais da metade do PIB mundial. Por supuesto, a paridade de poder de compra. Isso significa se você tira o efeito da taxa de câmbio. Quando eu estudava na universidade, bueno, não há tanto tempo disso, mas quando eu estudava na universidade, eu me lembro que a participação dos países em desenvolvimento na economia internacional oscilava entre 33% e 37%. Essa era a participação histórica das economias em desenvolvimento do PIB mundial. Isso solamente nos dá uma ideia do que temos que imaginar para compreender que a partir de 2012, essas mesmas economias viraram economias emergentes e mudaram completamente o balance do poder econômico. Certamente, allí tivemos um jogador excepcional que foi a China, que incorporou massivamente cientos de milhões de pessoas ao processo de produção e consumo e reduziu a pobreza. Mas também ocorreu em uma proporção menor, mas muito dinâmica, na Índia, em vários países africanos e aqui na América Latina, onde, por primeira vez, em los últimos quinquênios, a proporção de pessoas morando na pobreza se equilibrou com a proporção de pessoas morando na classe média. É uma mudança sistêmica. É uma mudança muito importante. É um elemento importante para nós pensar no futuro do trabalho. Vamos falar depois por quê. Segundo elemento que marca uma mudança de época. É um elemento que é causa e consequência do primeiro. E fala da emergência de uma nova classe média mundial, global. Quando eu estudava, me lembro perfeitamente, os planos de desenvolvimento das companhias sempre estavam ligados à possibilidade de exportar aos países afluentes, aos países ricos, às economias desenvolvidas. A classe média morava, sem dúvida, nos Estados Unidos, na Europa, Japão. Certamente, se vocês analisam, por exemplo, definem a classe média global como as pessoas que gastam entre 10 e 100 dólares diários, a paridade do poder de compra em sua economia. En el año 2010, no mundo,
1,8 billones de personas moraban na classe média global. Ano 2010, 8 anos atrás. Números da OECD, do Banco Mundial, o que você quiser. 1,8 billones. Lembrem-se bem, porque para 2020, a classe média mundial definida com o mesmo parâmetro será de 3,2 billones em 2 anos. E vamos bem um caminho disso. 80% de crescimento da classe média numa década. Isso também não tem precedentes na economia moderna. E um análise muito interessante. Em 2010, 54% dos 1,8 bilhões de pessoas morando na classe média, eles habitavam nos Estados Unidos, Europa e Japão. E representavam 64% do gasto total da classe média. O gasto total da classe média eram 21 trilhões de dólares. En el año 2020, en 2 años más, 48% do gasto da classe média global vendrá de Ásia, onde morará 54% dos 3,2 bilhões de pessoas que integram a classe média global. El gasto total será de 35 trillones de dólares. Pasará de 21 a 35 trillones de dólares. Todas las cifras, algunas están aumentadas por algunas estimaciones, están disponibles para cualquiera que gusta pesquisar en estas cosas. Los trabajos de OECD, papers do Banco Mundial, de Fundo Monetário. Ese cambio de equilíbrio na economia internacional, definido por a participação dos países emergentes no PIB global e a emergência de uma nova classe média, gera muitos cambios. Muitos cambios no futuro da economia internacional e muitos cambios para o futuro do trabalho. Mas gostaria de mencionar ainda dois factores mais dois factores. Estou tratando de lembrar minhas classes de português. Mais 2 factores sobre esse tema. Um que tem que ver com o meio ambiente. Gostaria de falar, para não me repetir o que falam muitos expertos melhores que eu do tema de meio ambiente, gostaria de falar do capital natural. Que é o capital dos recursos humanos, dos recursos naturais que tem nosso planeta. Há valores do ano 2007, o World Wildlife Forum calcula que a produção de bens e serviços mundiais do ano 2007 consumia o equivalente a 1,5 vezes os recursos naturales que nosso planeta produce en un año. Os recursos forestais, a reposição dos recursos de biodiversidade, a desintoxicação dos cursos de água. Todo isso, capital natural, precisávamos 1,5 vezes o que o planeta produzia em um ano. En el año 2007 se calcula que en el año 2030 podemos precisar tanto como 2 planetas tierras para satisfazer a demanda dos recursos naturais do nosso sistema produtivo. E nós estamos tomando isso a um custo zero da terra. Então, é um fator que vai participar da nova função de produção. Quando íbamos a estudar economia, sempre nos falavam de 3 fatores de produção. O capital financeiro, o capital físico e o trabalho. Eu acho que no futuro vamos ter que incorporar ainda o capital natural também, porque esta taxa
de consumo de recursos naturais, não vamos poder continuar a pedir tomando esses recursos da terra sem custo. Eu acho que hoje, na produção hoje das empresas modernas, ninguém calcula isso a custo zero. E o quarto fator, obviamente, eu não pense que olvidei isso, o quarto fator, obviamente, é essa tremenda redução do custo de telecomunicações e a revolução informática, que nos últimos anos, por a combinação da digitalização e a Big Data, gerou um incremento terrível no progresso enorme no desenvolvimento da inteligência artificial. A automatização de muitas atividades na indústria tradicional deu lugar também à automatização de tarefas de conhecimento. Não? Agora temos robôs que fazem também coisas feitas antes por humanos desde um escritório que não pensávamos que eles podiam fazer. Eu leído, me quedei muito impressionado, como seguramente muitos de vocês, 4 ou 5 anos atrás, crônicas deportivas escritas por um robô. Que eles estão fazendo, usando um algoritmo para escrever isso. Eles têm Big Data, muita informação, muitas crônicas escritas de muitos partidos jogados, e um algoritmo para comparar com o fato que tem que descrever. E com isso produzem crônicas deportivas, mas sinceramente hoje não quero falar de esporte, muito menos de futebol. Assim que vou falar de crônicas financeiras. Também fazem crônicas financeiras. Também eles podem contar, os robôs podem contar o que acontece nos mercados financeiros. Então, sinceramente, este último elemento complementa, reforça e lidera o cambio de época, fertilizando e mobilizando muita informação em todas as direções e muitas inovações na forma de produzir, nas formas de consumir, os padrões de compartilhar conhecimento e de difundir tecnologia. Esses 4 elementos, o novo rol das economias emergentes no PIB global, a emergência de uma nova classe média global, o fator de mudança que implica o cuidado necessário do meio ambiente e a extraordinária revolução digital nos han transformado uma época de mudanças em uma verdadeira mudança de época. Onde temos que perguntar o que vai acontecer com o trabalho, o que vai acontecer com esse veículo principal da conexão das pessoas com a sociedade. Eu plantei aqui, eu acho que o primeiro cambio importante para o futuro será que um trabalho estável, como acontecia nas últimas 3 ou 4 décadas, não será suficiente para uma pessoa participar da classe média global. Eu acho que esses 4 fatores fazem que nós pensemos, ou fazem nos pensar que os últimos 5 ou 10 anos nos dizem muito pouco acerca do que vai acontecer os próximos 5 ou 10 anos. Estamos trabalhando com uma realidade muito fluida, muito dinâmica, onde é difícil identificar os desafios que temos por diante. Então, o que vai acontecer com o futuro do trabalho? Quando perguntamos essa coisa no meio desta mudança de época, muitos de nós pensamos ou figuramos uma situação onde aparece um super robô que vai fazer tudo e nos vai deixar a todos sem trabalho, sem nada para fazer.
Mas é tanto assim? Vamos ver onde estamos com a situação do trabalho global. Hoje, o emprego total no mundo é de 3,2 bilhões de pessoas. E se olhamos os últimos 25 anos, esta época de mudanças que eu falei, que desembocou numa mudança de época, os últimos 25 anos, a economia internacional cresceu e produjo 1 bilhão de postos de trabalho, 1.000 milhões de postos de trabalho. Muito dinamicamente, em uma época de muitos desafios. Se você olha qual era a quantidade de pessoas empregadas em 1991, 2,2 bilhões. Agora, 3,2 bilhões. Quer dizer, a economia internacional funcionou, eu considero, bastante dinamicamente, em um cenário de muitas mudanças, para acompanhar o crescimento da população mundial. Não foi suficiente, porque a população mundial cresceu, a produção mundial na idade de trabalhar, cresceu ainda um pouco mais. A proporção de emprego sobre população, que é uma medida normal para analisar essas coisas, se deteriorou marginalmente, muito pouco. Mas a economia foi capaz de criar muito emprego. Por supuesto, as realidades regionais e nacionais foram distintas, mas, em termos gerais, uno pode dizer que tanto no plano de criação de emprego como no plano dos direitos laborais, tivemos um progresso muito razoável, acompanhando as expectativas da população e o crescimento da população mundial. Temos uns 200 milhões de desempregados, uma taxa de desemprego aproximada de 5%, um pouco mais, entre 5% e 6,5%, uma taxa global de desemprego. É um problema importante, é que desses 200 milhões de pessoas, um terço, 70 milhões, são jovens. Estão no rango dos desempregados de 15 a 24 anos. É um problema singular que temos que atender especialmente. Essa é a situação que temos hoje com o nosso emprego. O que podemos planejar? O que podemos analisar? O que podemos esperar? Bueno, que os especialistas estão mostrando, as medições disponíveis, os análises das organizações internacionais como a International Labour Organization e outras consultoras como McKinsey, Global Institute e muitas outras, Fundo Monetário Internacional. Os cálculos são diversos e variam, mas as previsões indicam que podemos analisar dois cenários possíveis. Um cenário com uma troca tecnológica intermédia e um cenário com uma troca tecnológica muito acelerada, muito dinâmica. No primeiro cenário, com uma troca tecnológica intermédia, se calcula que vamos ter aproximadamente 75 a 370 milhões de postos de trabalho que podem ser automatizados de aqui ao 2030. Desses 3,2 bilhões, em um cenário de troca tecnológica intermédia, entre 75 e 375 posições de trabalho podem ser automatizadas. Al mesmo tempo, poderia ocorrer que o cambio tecnológico permitiera a criação de uns 400 puestos de trabalho novos, de aqui ao 2030. Mas serão puestos de trabalho completamente diferentes do
do que são aqueles que vão desaparecer. Eu gostaria de falar, por exemplo, vocês escutaram falar de um trafficker, né? Um trafficker, uma pessoa que sabe de estadística, sabe de sociologia, né? Ele tem que administrar o tráfico das redes sociais para as marcas dos produtos. Ninguém pode obter um título de trafficker em uma universidade local ou internacional. Nosso sistema educativo não está preparado para produzir isso. Os cálculos conservadores de algumas instituições internacionais indicam que tan pronto como 2025 podemos ter um mismatch, um descalce entre as posições criadas e as pessoas que buscam emprego de uns 80 milhões de pessoas. Isso quer dizer que teremos, seria provável que tivéssemos no futuro 80 milhões de pessoas buscando trabalho com habilidades que ninguém quer contratar. Mas também outros 80 milhões de postos de trabalho que o sistema productivo, as empresas estão demandando, mas as habilidades que requerem esses postos não são provistas por nosso sistema educativo formal. Isso no cenário do cambio tecnológico intermedio. Si vamos al escenario do cambio tecnológico acelerado, entonces los números se duplican. Podemos tener un proceso de automación de puestos de trabajo que llegue hasta los 600 millones, 700 millones de puestos de trabajo. De aqui a 2030. E o grande desafio é que vamos ter que enfrentar uma situação onde esses postos de trabalho que desaparecem não estão precisamente nos países, nas regiões que crean, que desenvolvem a nova oferta laboral. Vamos ter uma diferencia de habilidades requeridas, es una diferencia geográfica de localización de esos puestos. Esos son los dos escenarios presentados por los especialistas en la materia. Y tenemos también un otro desafío que está vinculado con que as novas formas de trabalho, os novos empregos, não vão estar necessariamente participando das regulações e das instituições laborais do siglo XX. Uma pergunta sencilla: um trabalhador de Uber tem que ter um salário mínimo? Tem que ter vacaciones, tem que ter um seguro médico provisto por Uber ou não? É um contratante individual ou é um empregado? O que vão dizer nossas instituições? Que grado de proteção terão esses novos postos? Bueno, algumas dessas coisas se estão discutindo agora. Ou 2 semanas atrás, uma corte em Califórnia dispuso que os condutores do Uber na Califórnia, eles têm que ser considerados empregados de Uber. Eles falaram, os juízes falaram que um contratante individual pode ser alguém que você contrata para arreglar o banho que se rompeu. Mas se é uma pessoa que trabalha no fluxo corriente de ingressos da companhia, ele é um empregado. E tem que ter todas as proteções da regulação existente. O que vai acontecer então? Vai desaparecer Uber vai mudar do modelo de negócio? Uma resposta possível pode ser pegar todos os condutores de Uber de Califórnia como empregados.
Mas outra resposta pode ser mudar o modelo de negócios. E Uber trocar seu serviço para virar uma plataforma que somente relaciona a pessoa que demanda o viagem e a pessoa que está disposta a transportá-la. Então, vamos ter muita troca, vamos ter muitas dificuldades. Bueno, para concluir, porque vejo aqui que tenho só 8 minutos. Então, o que fazer? Como trabalhamos sobre essa realidade que vai de mudanças? E vai continuar mudando aceleradamente. Bueno, eu acho que a primeira coisa é uma coisa que vocês já escutaram muitas vezes, muitos palestrantes, temos que trabalhar sobre a educação. No século XX, o principal conceito da luta contra a pobreza foi da de trabalhar na educação e prover educação a los sectores mais desfavorecidos, menos favorecidos. Se você pensa, é uma política muito inteligente porque é o principal ativo que você pode oferecer às pessoas mais necessitadas. É um ativo que eles podem convertir em dinheiro no mercado do trabalho. Não é um ativo que gera dinheiro automáticamente, não é uma casa que eles podem vender. Mas são habilidades que ele pode oferecer no mercado de trabalho. Se você pensa a educação como isso, então temos que trabalhar sobre a educação para conseguir que a educação le dê a los sectores menos favorecidos e a todos os que têm que enfrentar a mudança de época, ou todos que têm que enfrentar esse processo de automatização de seus postos de trabalho, tem que darle as novas habilidades que eles precisam para o futuro. E temos que trabalhar também nas instituições e nas políticas públicas para apoiar esse processo. Porque o segredo não é, em minha opinião, tentar competir contra as máquinas. Pido permiso para voltar a essa imagem do super robot que vem aqui, vai fazer tudo e nos vai deixar desempregados. Eu não acho que temos que competir com esse super robot. Temos que achar a forma de trabalhar com ele, de complementar-nos, de trabalhar juntos. E isso vai requerir que nós mudemos de habilidades, mas também que adquiramos algumas competências novas e fortaleçamos essas competências novas. Se pode trabalhar com os robots ou eles fazem tudo melhor que nós? Bueno, eu vou compartilhar com vocês, quando eu cheguei à cidade de Viena para fazer-me cargo da Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas, eu tive um dos desencantos mais grandes da minha vida, sinceramente, no sentido de que esse ano, 1997, o Watson, não me lembro se chamava Watson ou Deep Blue, a computadora de IBM, venceu a Garry Kasparov, o campeão mundial de ajedrez. Eu gosto muito de jogar ajedrez, assim que fiquei muito preocupado com isso. Eu achei a situação muito ruim. E pensei sinceramente que o ajedrez acabou em 1997. Anos depois, continuei, fui seguindo o que acontecia ali, mas tinha a impressão de que ninguém podia vencer uma supercomputadora com capacidade de pensar todas as jogadas alguma vez no mundo. Sin embargo, o ano que eu fui embora das Nações Unidas, me mudei para Oxford, para a Universidade de Oxford, esse ano, 2005, presenciei uma coisa fantástica, que me deu a ideia que estou falando hoje. Porque o ajedrez mudou para uma nova época. Não tinha mais competências de pessoas contra pessoas, tampouco de pessoas contra computadoras. Eles organizaram torneios abertos. Pessoas com computadoras contra outras pessoas, com outras computadoras.
E eu encontrei o resultado desses torneios muito impressionante. A primeira impressão que teve foi que a computadora mais potente ia ganhar, jogando com o grande maestro de ajedrez. Essa é a conclusão razoável. Espero que você ache a mesma coisa. Mas não foi isso que aconteceu. O que ganhou o torneio aberto foram uns americanos que jogavam de maneira amateur e jogavam com 3 laptops que não tinham uma grande capacidade. Isso prova que uma boa estratégia, uma boa combinação de seres humanos que têm algumas habilidades e competências particulares para fortalecer as quais utilizam a inteligência artificial e as computadoras, tem melhor resultado que uma computadora superpotente ou uma outra pessoa que tem melhores conhecimentos. Essa combinação você pode olhar também em muitas outras situações. Por exemplo, eu estava leyendo um livro muito interessante, se chama The Second Machine Age. Eles contam lá um modelo de negócios de Zara, que tem tudo automatizado, porque Zara tem almacenes em todo o mundo. Mas eles, algumas coisas, mantêm em manos de humanos. Eles consideram que algumas atividades clave, críticas, têm que ser feitas por pessoas, não podem ser automatizadas. Por exemplo, o que deciden vender em cada loja. Isso é decidido por um humano, que está olhando como se viste a gente que compra na loja e que fala com a gente da loja. Então, eu gostaria de dar mais exemplos, mas quedan 2 minutos. Já vi que subiu um senhor, não tenho claro se vinha a pegar uma foto ou a sacar-me daqui do cenário. Então, vou combinar dizendo que não é qualquer educação que precisamos. Necessitamos uma educação que se focalize nessas habilidades, nessas competências que os humanos temos que explotar para trabalhar construtivamente com as computadoras. Quais são? O pensamento crítico, a identificação de padrões de grande magnitude e a comunicação complexa com uma outra pessoa. Al menos, hoje, essas são habilidades que os humanos fazemos melhor que as computadoras. São habilidades onde os humanos podemos contribuir, agregar valor ao processo das computadoras. Então, pode ser que se automaticem muitas posições, que se creen muitos novos empregos, mas essas habilidades definem aproximadamente o território da complementação de um trabalhador humano com uma computadora. Eu peço desculpas, eu falei muito já esta tarde. Esse é um tema muito complexo. Gostaria de explicar que tentei sintetizar e resumir as principais ideias, mas de nenhuma maneira um tema como esse pode ser agotado em 50 minutos. E também gostaria de agradecer a todos vocês por sua tolerância com meu pobre portunhol. Muito obrigado, boa tarde.